Fala, meus Toredas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje realmente não é só um vídeo, sim uma aula onde eu vou te ensinar passo a passo uma estratégia indicada aí para pessoas que estão começando no mercado, que ainda não têm conhecimento, até traders que têm até com algum conhecimento, mas deseja aí aumentar a sua amplitude de conhecimento. Essa é uma estratégia vencedora, tá? Onde os big players utilizam para poder tomar decisões. E olha só, você não vai precisar ficar o dia todo operando. Eu garanto para você que em até 60 minutos você consegue fazer uma análise e tomar as suas decisões e não precisa mais que isso para você conseguir lucrar dentro do mercado. Não é a quantidade de tempo que você fica na frente da tela olhando os gráficos ou a quantidade de operações que vai fazer você ganhar mais ou menos dinheiro, e sim a qualidade dos seus trades, tá bom? Então vamos lá, essa aula é indicada para pessoas que não têm tempo disponível para operar, né? Então de repente você tem a vida corrida, tem a esposa, o esposo, tem os filhos, tem que levar o cachorro para passear, academia, correria do dia a dia, e aí você não tem tanto tempo para conseguir analisar o gráfico e isso às vezes pode te tirar do mercado. Cara, eu não tenho tempo, então não vou operar. Calma, relaxa. Mesmo sem tempo, você consegue fazer sim as suas operações e eu sou prova e experiência viva disso, tá? Eu vou te contar por que daqui a pouco. Pessoas que não conseguem controlar a ansiedade, pessoas que às vezes ficam procurando oportunidade no mercado onde não existe, não vê a hora de abrir uma operação, não vê a hora de sair dela. Quando o preço começa a ir contra, ela já começa a ficar ali ansiosa e às vezes acaba saindo da operação antes do tempo. Então essa estratégia também é para tratar isso. Eu garanto para você que a ansiedade, ela é um dos fatores que faz com que a maioria das pessoas percam dinheiro dentro do mercado financeiro, ok? Pessoas também que ainda não dominaram nenhuma estratégia ou ainda não conseguiu atingir a consistência, essa aula também é para você. Rodrigão, quais são os benefícios de utilizar essa estratégia que nós vamos te falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito utilizada que é o indicador Fibonacci, tá? Porém, eu vou te ensinar a utilizar de uma forma bem assertiva no tipo de operação de swing trade. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tenho certeza que se você aplicar o que eu vou te falar, cara, 1, 2 ou 3 operações na semana já vai fazer com que você lucre bastante e consiga bater a meta do seu mês, tá? Então os benefícios, você não vai ter a pressão, aquela pressão de, nossa, abri a ordem, será que eu tenho que colocar o meu take no 0 a 0, tenho que fazer um break-even, o que eu tenho que fazer? Não vai ter nada disso. Eu vou te ensinar a abrir a sua posição, colocar o seu take profit no lugar correto, colocar o seu stop loss no lugar correto e você vai deixar o mercado movimentar. Primeiro, você vai treinar em conta demo até dominar isso. A partir do momento que você tiver uma boa taxa de assertividade, uma boa consistência na conta demo, aí sim eu recomendo você ir para a conta real, ok? Segundo benefício, você não fica tanto exposto, você não fica tanto tempo exposto no mercado, ou seja, quanto mais operações você abre, mais exposição você vai ter. E com essa estratégia, nós vamos abrir menos operações com mais qualidade devido à sua falta de tempo e, obviamente, você também terá uma lucratividade legal e não vai ficar tão exposto no mercado, ok? E terceiro benefício, né, como eu já falei, você consegue ter bons rendimentos da mesma forma, ok? Então, olha só, quais são os tópicos que eu vou abordar agora de forma prática com você? Tipos de operação e mercado que você vai operar, gerenciamento de lote, que é muito importante, e a estratégia aplicada em si, né, que é a estratégia de Fibonacci com time frame que eu vou te falar, tá? Então, primeiro tópico, tipos de operação e mercado financeiro. Então, nós sabemos que existe o day trade, existe o swing trade, existe aí o scalper e por aí vai. Não vamos abordar cada um desses temas, nós vamos falar aqui somente do swing trade, que é o tipo de operação que a gente vai fazer, tá? E eu vou te explicar o que é. Toda operação que você faz e ela dura mais que um dia, ela é swing trade, tá? Então olha só, quando a gente opera day trade, você abre a operação e fecha no mesmo dia, por isso que o nome é day trade, ou seja, um trade diário. A partir do segundo dia já é tratado como um swing trade. Obviamente, se for uma operação muito longa, de meses, aí tem o positions trade, tem o buy and hold e por aí vai. Mas hoje nós vamos falar do tipo de operação swing trade e o mercado que nós vamos operar aqui é o Forex. Rodrigo, por que você recomenda que nós apliquemos essa estratégia no Forex? Funciona para outro mercado? Funciona para qualquer mercado, tá? Se você aplicar isso daqui em cripto, se você aplicar na B3, também vai funcionar. Porém, lembra que eu te falei que essa é uma estratégia indicada para pessoas sem tempo disponível para operar, tá? O que significa isso? Se você for operar B3, por exemplo, cara, você tem que operar das 8 às 18, que é enquanto o mercado está aberto, né? Então, se você está trabalhando, você não vai conseguir aproveitar esse horário. O mercado de criptomoedas é um mercado também que você poderia testar essa estratégia, tá? Porque é um mercado que funciona 7 dias na semana, ok? E aí você pode testar também. Porém, aqui na prática, eu vou te mostrar no mercado de Forex, que seria o câmbio de moedas, tá?
Segundo tópico muito importante que você precisa aprender é sobre o gerenciamento de lote. Olha só, toda vez que você abre uma operação, você já tem que saber onde vai ser o seu take profit e onde vai ser o seu stop loss. Dessa forma, você vai conseguir calcular qual é o lote correto de acordo com o seu capital, ao qual isso não vai prejudicar a sua operação, tá? Então eu não recomendo você colocar mais que 3% na operação. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que você abriu uma ordem de compra, você precisa que o mercado suba 500 pontos, onde vai ser o seu alvo, tá? Obviamente, a gente vai tentar colocar um stop loss mais ou menos parecido. Então, você vai ter 500 pontos de alvo e também 500 pontos de stop, tá? Se você tem uma conta com $1.000 e você abre um lote, por exemplo, de 10 centavos, aí você tem que fazer o cálculo, né? Vamos lá na calculadora para fazer algo bem certinho aqui, ó. 500 pontos vezes 10 centavos, você estaria expondo $50 caso você tomasse um stop, tá? Então, se você coloca um lote de 0,10, você estaria expondo $50, que corresponde a 5% dos $1.000, né? Então, ou seja, eu já não recomendo você começar aqui com um lote de 0,10. Por quê? Porque você está expondo aí mais de 5%, tá? Do seu capital. Então, se você tem $1.000, por exemplo, o seu alvo é 500 pontos, cara, abre um lotinho de 0,3, por exemplo. Por quê? Se você toma um stop naquele dia, você já vai precisar parar. Agora, se você coloca um lote baixinho, você pode tentar recuperar com outros tipos de operação, tá? Então, não coloca lotes muito alto, porque isso pode prejudicar o seu gerenciamento. E aí, obviamente, entra a ansiedade, entra vários fatores que vai te prejudicar, beleza? Então, é muito importante você saber, antes de operar, qual vai ser o tamanho do lote que você vai executar naquela operação. Como que você vai fazer isso? Calculando a distância do seu alvo, a distância do seu stop e também sabendo qual que é o seu capital, né? A porcentagem para você colocar o lote adequado, tá bom? E vamos para a prática então, onde eu vou te mostrar aqui um pouquinho da estratégia de Fibonacci, o jeito que eu utilizei bastante, né? Principalmente quando eu trabalhava lá no Japão, cara, 12 horas, aí até ir para o trabalho, voltar, era muito corrido, então eu tinha pouco tempo para operar. O que eu fazia? Eu utilizava robôs, né? E também operava de forma manual, utilizando estratégias para swing trade, que são operações onde você não precisa ficar tanto tempo na frente do gráfico. Então, por isso que eu falei para você, se você tem pouco tempo, essa daqui é a melhor estratégia para você começar, tá bom? Deixa eu abrir o gráfico aqui. Legal, vou dar uma limpadinha na tela, vou tirar esse indicador aqui de baixo, que é o RSI, ok? Vou tirar aqui de baixo também essa janelinha aqui, o terminal, para liberar mais gráfico, e vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da minha câmera. Show de bola. Então vamos lá, a estratégia que nós vamos aplicar aqui, tá? É uma estratégia baseada no indicador chamado Fibonacci, que é um indicador 100% matemático, tá? E nós vamos executar em times frames grandes, H4 ou D1, tá? Então, o indicador de Fibonacci ele é utilizado pelos grandes players, onde ele vai te mostrar os pontos exatos de retração, ou seja, são os níveis de preço onde os grandes experts, os grandes investidores, os big players estão aguardando aquele momento para executar uma ação. Então o mercado ele se movimenta baseado na ação dos traders, na ação dos investidores. Quanto mais posição, quanto mais dinheiro os investidores aplicam no sentido de compra, mais o mercado vai valorizar. E quanto mais dinheiro eles aplicam apostando na venda, obviamente o mercado começa a descer. Então, usando esse indicador aqui, você vai ter mais ou menos a mesma visão dos big players e automaticamente você vai saber onde são os pontos exatos que eles estão usando para jogar o preço para baixo ou jogar o preço para cima, e aí você aproveita o movimento para lucrar, tá bom? Então vamos lá, para quem não sabe, aqui eu estou utilizando o MetaTrader 4, tá? Que é a plataforma de operações, corretora XM, e aqui é o seguinte, ó, do seu lado esquerdo você vai ver que existe o indicador de Fibonacci, tá? Que tem essas linhas tracejadas e um Fzinho aqui do lado direito, tá? Então esse é o indicador que a gente vai utilizar. Ele é muito simples de colocar no gráfico, você clica nessa opção e aí você vai pegar o ponto desejado, vai traçar e ele já vai te mostrar os níveis, tá? Para excluir o Fibonacci, você vai clicar nessa linha tracejada, tá vendo que tem uma linha tracejada roxa aqui? Tá? Então você vai clicar em cima dela 2 vezes
e aí ele vai ficar com um pontinho branco aqui no meio, aperta Delete e o Fibonacci sai da sua tela, tá? Então, muito fácil. Para aplicar, ó, desenhar retração Fibonacci, clica em cima, clica com o botão esquerdo, arrasta até o nível que você quiser, eu vou te ensinar aqui a utilizar, soltou o Fibonacci aplicado no gráfico. Clicou 2 vezes em cima da linha tracejada, você consegue editar, caso você queira, né? Você consegue editar ou você consegue excluir também, beleza? Então vamos lá, vou voltar o gráfico aqui um pouquinho, vou colocar em H4. Estou no ativo aqui EURUSD, que é um ativo que respeita bastante esse tipo de análise, tá? Mas você pode testar e aplicar em qualquer ativo, seja no XAUSD, no ouro, seja no USD, JPY, qualquer ativo, nos índices, qualquer ativo que você quiser operar, você consegue usar essa estratégia, tá bom? Então o Fibonacci ele é um cálculo matemático, onde ele vai te mostrar níveis de retração, tá? Para que você possa tomar as suas decisões, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que existem alguns momentos que não vale a pena você usar a Fibonacci. Por exemplo, momentos de lateralização. Tá vendo aqui, ó? Momentos de lateralização. Então fica difícil usar a Fibonacci nesses momentos, tá? Por isso que nós vamos procurar por momentos onde o mercado tem uma volatilidade maior. O que seria volatilidade maior? Seria esses picos, tá vendo, ó? Aqui nós tivemos um pico de baixa, aqui nós tivemos um pico de alta, né? Então, quando existem esses movimentos aqui, ó, fica muito lateralizado, com movimentos mais fracos, aí já fica desinteressante a gente tentar aplicar a Fibonacci, tá? Então, vamos lá, vou voltar o gráfico aqui, vamos pegar um momento aleatório. Olha só, imagine que daqui para trás, ó, daqui para cá, o mercado ainda não aconteceu. Ok? O mercado ainda não aconteceu. Então, nós estamos aqui nesse exato momento, onde agora o preço ele começou a ter uma grande e forte tendência de baixa. Tá? Então, nós conseguimos observar que ele teve aqui uma tendência forte de baixa. Nesse momento de baixa, você não vai fazer nada. Ok? Você vai esperar o preço te mostrar uma possível retração, tá? Que seja pelo menos maior do que uns 20% aí da pernada anterior, tá? Então, legal. Se o mercado me deu esse movimento, ele está me mostrando um topo e um fundo, concorda? Aqui eu tenho um topo, né? E aqui eu tenho um fundo. Então, a minha Fibonacci ela vai ser a favor dessa tendência, ok? Para a gente tentar pegar o exato momento de retração que aconteceu aqui. Então, a Fibonacci vai me mostrar esse cálculo. Como, Rodrigo, que eu faço isso? Ó, cliquei na Fibonacci, vou pegar o topo, você pode considerar o pavio, tá? Ó, e vou colocar lá no final, beleza? Do seu lado direito, deixa eu só ver se a minha webcam não está na frente dos números. Não está. Do lado direito você vai ver que tem algumas porcentagens aqui. A gente vai focar na porcentagem de 61,8 e também de 50, tá? Que são os pontos mais fortes para retração, beleza? Então, se nós temos aqui uma tendência de baixa, o mercado começou a subir, eu tracei a Fibonacci, onde que eu vou ficar de olho, Rodrigão? Você vai ficar de olho nos níveis de 50, que seria aqui, tá? Aqui seria o nível de 50 e aqui seria o nível de 61,8, que são possíveis momentos de retração, tá? Quem tem um perfil mais arrojado, deseja fazer mais operações, você já pode entrar contrário no nível de 50, ok? Se você tem um perfil mais conservador, eu recomendo que você aguarde o nível de 61,8 para fazer a sua operação. Se você entrar no nível de 50, o seu stop ele vai ficar um pouquinho mais caro. Se você entrar no nível de 61,8, o seu stop vai ficar mais barato, ou seja, seria perder menos para ganhar mais. Ok? Então vamos lá, nesse cenário aqui, imagina que daqui para frente não aconteceu ainda, né? Então imagina que daqui para frente, ó, vamos colocar, ó, daqui para frente não aconteceu, certo? Ainda não aconteceu. Então nós estávamos ali no momento de baixa, ok? O mercado foi retraindo de forma forte, lembrando sempre que a gente precisa de um movimento forte, tá? E aí ele começou a subir, onde ele deixou aqui um topinho e teve esse rompimento. Então, opa, peraí, então quer dizer que o mercado ele tinha um topo aqui em cima e agora ele deixou um fundo bem nítido para mim, certo? O que eu vou fazer com a Fibonacci então? Vou pegar ela lá de cima e vou traçar ela até lá embaixo para ele me mostrar o nível de 50 e o nível de 61,8, beleza? Então vamos lá. Se você tem um perfil mais arrojado e você entrou aqui no nível de 50,
Onde que vai ficar o seu stop loss? Na metade, olha só. Na metade, entre o 61,8 até o 100%. Então, olha só, calculei mais ou menos a metade aqui, o meu stop ficaria aqui. Ou, no caso aqui, ó, a gente tinha uma resistência. Se você quisesse um stop mais barato, você colocaria ele aqui, certo? Então, o seu stop ficaria pelo menos na metade, do 61,8 até o 100%. E o seu take profit, se você entrou no nível de 50, o seu take profit ele vai ficar ou no primeiro nível, que seria o 38,2, olha só, 38,2, ou no segundo nível lá embaixo, que é o de 23,6, beleza? Então, nesse caso aqui, mesmo que você entrasse no nível de 50, você teria uma posição vencedora já. Aí, você não pode colocar exatamente em cima, tá? Coloca um pouquinho antes, ó. Então, aqui você já teria uma estratégia vencedora logo de cara, né? Se você quisesse depois entrar de novo aqui no 61,8, deixando o seu stop também aqui na metade, aí você também teria outra vitória se o preço chegasse em 38,2, e se você escolhesse o segundo nível, você também teria tido um take profit muito bacana. Detalhe importante, lembra que eu te falei do tamanho do lote, né? Olha só, se você entrou aqui no nível de 50, você pode pegar essa cruzinha que tem aqui, ó, e você vai calcular a quantidade de pontos até o seu stop. Então, lembra que eu falei para você, a gente vai operar swing trade, então você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque são pontuações maior. Olha só, a gente teria aqui 662 pontos de stop. Então, se você abre uma ordem de 1 centavo, isso já corresponderia aqui quase 7 dólares, considerando o spread também, tá? E o seu take profit no primeiro nível daria 265 pontos, ou lá embaixo no segundo nível, mais ou menos 514 pontos. Obviamente, se você coloca o seu stop no 61,8, desculpa, se você faz a sua ordem, né, no caso, no 61,8 e coloca o seu stop aqui, ó, ele ficaria praticamente a metade, né? Ou seja, você teria um stop aí de 379 pontos para um lucro de 475 pontos, né? Então, ou seja, fica muito mais interessante, por isso que eu falei. Perfil mais conservador vai abrir ordens no 61,8. Porém, obviamente, você vai abrir menos ordens, porque às vezes o preço não vai tocar lá. E aí, se não toca, você não entra, beleza? Quem entra aqui no perfil mais arrojado no nível de 50 vai, consequentemente, abrir mais operações, tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Eu vou só tirar minha câmera aqui e colocar para o lado esquerdo para não ficar na frente dos números, tá? Então, vou pagar aqui a Fibonacci, vamos procurar um outro cenário. Ó, vamos continuar no mercado, né? O mercado continuou, aí ele desceu, ele lateralizou. Aqui a gente não vai fazer nada, tá? Por quê? Não teve uma pernada forte de baixa, ó, aí aqui a gente teve uma pernada forte de alta, tá vendo? Você consegue ver nitidamente que a força compradora foi muito rápida, muito mais rápida do que esse movimento anterior, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui então, Rodrigão? A gente vai pegar a Fibo, ó, vamos pegar esse paviozinho aqui e colocar ele até lá em cima, olha só. Legal, coloquei até lá em cima, tá? Imagina o seguinte agora, daqui para frente, ó, o mercado vinha subindo, correto? O mercado vinha subindo, beleza, chegou aqui, ó, até então a gente ainda não tinha um topo definido. A partir desse momento que ele rompeu esse nível aqui, ó, de 23,6, tá vendo aqui? Aí nós temos agora o quê? Um fundo e nós temos aqui um topo, certo? Então, ou seja, daqui para frente, ó, não aconteceu ainda, tá? Então, o que a gente vai executar aqui? Pô, o preço começou a descer, eu vou travar aqui o meu nível de 50%, ó, meu nível de 50% é aqui e o meu nível de 61,8 é aqui. Então, observe que existe uma variação, ele tentou romper, mas não conseguiu. Então, se eu entrei no nível de 50, onde vai ficar meu stop, Rodrigo? Na metade do canal, entre 61,8 até 100. Então, aqui no caso, ó, mais uma vitória. Tanto se você entrasse no nível de 50, quanto se você entrasse no nível de 61,8, você teria tido uma vitória. Onde que ficaria o take profit? No nível de 38,2, um pouquinho abaixo, tá? Deixa um pouquinho abaixo, porque aqui passa a ser uma resistência, né? Então, às vezes, ele pode não chegar lá, tá bom? Então, deixa um pouquinho abaixo. Pronto, aqui também seria mais uma vitória e você não tomaria o seu stop. Lembrando que é muito importante você calcular aí a quantidade de pontos. Se você entrou em 61,8, ó, o seu stop ficaria aqui mais ou menos 400 pontos e o seu alvo ficaria aqui 555, vamos colocar aqui, ó, 500 pontos, tá? Mais ou menos 1 para 1. Outra estratégia que você pode fazer também é aproveitar os momentos, tá? Os movimentos do mercado. Então, olha só, você entrou aqui, por exemplo,
no 61.8. Entrei comprado, tá? Entrei comprado, lembrando que é sempre na retração, entrei comprado. Quando o preço chegar no 38.2, que é o meu alvo, que seria teoricamente o meu alvo, o que você pode fazer? Você pega o stop loss que estava aqui embaixo e coloca ele no nível de 50, ok? Por quê? Nesse caso aqui, olha só, se o preço voltasse e tocasse aqui, você sairia no lucro. Você colocou a sua operação com risco zero, beleza? Pronto. Coloquei minha operação no risco zero, agora eu vou aproveitar o movimento do mercado. A cada nível que existe o rompimento, você vai subir o seu stop. Então, olha só. Entrei aqui, preço subiu, tocou o meu nível de 38.2, o que eu faço com o meu stop? Cravo aqui nos 50%. Preço subiu de novo, rompeu aqui o nível de 23.6, o que eu faço com o meu stop? Coloco aqui no 38.2. Olha só, não teria tomado stop. Preço desceu, voltou de novo, rompeu o nível de zero. O que eu faço com o meu stop? Coloco no 23.6, né? Então, aí você teria a oportunidade aqui. Aí, por exemplo, o preço rompeu de novo, bateu lá em cima. Pô, Rodrigão, quero garantir o movimento. Posso sair da operação aqui ou posso colocar o meu stop no nível de 100%. Então, ele me tiraria da operação aqui, com bastante lucro, um movimento muito grande, tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza times frames maiores, nós temos uma taxa de movimentação mais forte do mercado. Por quê? Porque, cara, os grandes players não ficam fazendo day trade, é tudo swing trade. Então, os caras aplicam grana mesmo nos times frames maiores, por isso que tem uma alta taxa de assertividade, tá bom? Então, olha só. Beleza, o mercado retornou e tal. Vamos pegar uma outra situação aqui bem legal, ó. Tá vendo que aqui, ó, gente, ó, essa queda, cara, não foi tão... Ela não me mostrou tanta força. Ela vem, daí ela fica testando aqui e tal. Então, ou seja, não consideraria. Mas aqui eu já consideraria, porque ó, foi uma queda livre. Aí ele veio, retornou um pouquinho, depois teve outra queda livre. Então aqui já dá pra gente confirmar alguma coisa. Lembrando, gente, que não é uma estratégia 100% vencedora. Às vezes você vai tomar stop, tá? Então vamos ver aqui o que aconteceria nesse cenário. Ó, tive um movimento forte, beleza? Pego a Fibonacci, topo, levo até lá o fundo. Aqui a gente tomaria stop, beleza? Beleza, Rodrigão, tomei stop, o que eu faço? Bola para frente, bora para a próxima estratégia. Por que você tomaria stop? Vamos lá. Preço desceu, certo? Tocou lá no meu 0%, me mostrou aqui no nível de 23.6 um rompimento, que já me permite traçar uma linha de fibra, porque agora eu tenho um topo e tenho um fundo, beleza? O que acontece aqui? Quando o preço tocou no meu nível de 61.8, para uma estratégia mais conservadora, o que eu faço com o meu stop? Coloco ele na metade do canal de cima. Então, olha só, ele teve um falso rompimento aqui, que me tiraria da operação com stop. Se não houvesse esse falso rompimento, ou seja, se o preço permanecesse aqui, a gente teria lucro, porque o meu alvo está aqui no 38.2, tá? Então, beleza. Tomamos um stop. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Ó, outro movimento de baixa bem forte que nós tivemos aqui. Deixa eu só apagar essa fibra. Tivemos um movimento de baixa bem forte aqui, ó. Certo? Então nós vamos traçar a fibra novamente aqui nesse nível de baixo. Olha só que interessante, ó. Então o preço despencou, né, com uma força legal. Ele rompeu aqui o nível de 23.6, certo? O que já me permite entender que existia um topo e agora a gente tem um fundo bem definido, então consigo traçar a fibra aqui, tá? E aí o que acontece? O preço ele subiu, tocou no meu nível de 50%, então eu poderia ter entrado aqui, certo? E você vai colocar o alvo aonde? Aqui, no primeiro nível. Perfil mais conservador, você entraria aqui. Então, ou seja, ó, o preço desceu, subiu, tal, pronto, take profit. Depois o preço foi lá embaixo e ele movimentou forte para cima de novo, ó. Que a gente poderia ter entrado aqui novamente. Se você entrou aqui novamente, ó, colocou o nível aqui para baixo, mais uma vitória, tá? Então, cara, observa que o nível de 50% e o nível de 61.8 é muito forte. Então, olha só aqui, ó, novamente. Nós tivemos um movimento forte de alta. Então, lembra assim, tem que ser movimento forte, ó. Movimento forte de alta, certo? Preço desceu, pô, teoricamente ele está me mostrando aqui um topo e um fundo nítido ao qual eu consigo traçar a linha de Fibonacci. Então vamos lá, peguei lá de baixo,
tracei lá para cima. E aqui tem uma situação interessante, tá? Nós temos um canal grande, ok? Então lembrando, quando você vai fazer a operação, você já tem que calcular aqui a quantidade de pontos, ó. Nível de 61,8, onde que é a metade aqui, ó? 584 pontos. Então você tem que colocar um lote confortável para o seu capital, ao qual não ultrapassa aí 3%, não recomendo. E aí o seu take profit ficaria aqui mais ou menos para 700 pontos, beleza? Então vamos lá. O preço me deu essa pernadona de alta aqui, né? Veio. Chegou no nível de 23,6, rompeu. Então ele já me deu a oportunidade aqui de entender que existia um topo, existia um fundo bem nítido. E aí a gente vai aguardar agora o preço tocar ou no nível de 50 ou no nível de 61,8. Rodrigo, e se eu quiser entrar aqui no 38,2 ou se eu quiser entrar no 23,6? Não recomendo. Estratégia assertiva é aqui, ó, nível de 50 ou nível de 61,8. Entrei na operação no nível de 50, onde que vai ficar o meu take profit? Nível de 38,2. Vitória. Se eu entrasse também no 61,8, teria uma vitória maior ainda, porque a quantidade de pontos seria maior, tá? Onde que ficaria o stop? Metade do canal, de 61,8 até 100%. Cara, isso vai infinitamente, todas as vezes, beleza? Enquanto o mercado estiver movimentando, te mostrou possível fundo, agora tem um topo, você vai pegar essa pernada de alta, vai traçar a Fibonacci, vai aguardar o preço retrair até o nível de 50 ou até o nível de 61,8 e vai projetar o seu take profit e o seu stop loss, ou você pode ir colocando aí o seu stop no lucro conforme ele vai quebrando aqui as linhas de Fibonacci, ok? Olha só que rápido, nós estamos aqui fazendo uma aula praticamente há não sei quanto tempo, 30 minutos no máximo. E o que eu tenho para falar para você? Nós já fizemos aqui muitas análises. Você não precisa mais que 100 minutos para encontrar os níveis, tá? Então vamos ver como é que está o gráfico aqui no USD. Ó, pernada forte de baixa, ok? Pernada forte de baixa. Porém, o mercado ainda não me mostrou uma possível alta ao qual eu posso traçar Fibonacci. Então o que eu tenho que fazer aqui? Nada, eu tenho que simplesmente aguardar. Se eu pegar a Fibonacci aqui e colocar até o pavio lá embaixo, olha só, o que eu tenho que aguardar aqui? Caso o preço continue subindo, se o preço continuar subindo, foi lá, tocou no 38, desceu, tocou no meu nível de 50, pimba, eu entro vendido aqui, se eu tiver um perfil mais arrojado. Se eu não tenho, aguardo o preço bater lá no meu nível de 61,8 e faço a venda. Coloco o meu stop na metade e coloco o meu take profit no 38,2. É isso. Então, você tem que aguardar o movimento do mercado. Fez análise, naquele momento, não existiu oportunidade, o que você vai fazer? O que eu posso fazer aqui, Rodrigão, para adiantar a minha vida, já que eu não tenho tanto tempo para operar? Vamos lá. Clicou na Fibonacci, traçou. Onde que é o meu nível de 50? Aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma linha e vou colocar uma linha no 61,8. Beleza? Tenho duas situações aqui que podem me ajudar. A primeira situação é colocar um alerta, onde eu posso clicar com o botão direito do mouse. Vem aqui. Só um minutinho. O alerta eu vou conseguir colocar somente no ativo micro. Por exemplo, ó, clica com o botão direito, vem em negociação, alerta, e aqui do lado direito vai ficar uma setinha. Quando o preço tocar lá, ó, deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Quando o preço tocar lá, o alerta vai te avisar. Bom, eu não vou conseguir fazer aqui ao vivo. Então você pode colocar aí um alerta para poder te ajudar, beleza? Ou você pode programar uma ordem. Como que você programa uma ordem? Mesma coisa. Clica lá no nível que você quer. Vamos supor que eu quero abrir uma ordem aqui. Vai colocar Buy Limit ou Sell Stop. Se você quer uma ordem de venda, seria Sell Stop. Se você quer uma ordem de compra, Buy Limit. Então nesse caso aqui do USD, por exemplo, eu quero abrir uma ordem no 50%. Rodrigão, como que eu faço? Clica com o botão direito, Sell Limit e vai abrir a sua posição quando o preço tocar lá. E aí você pode também já ajustar o seu take profit, o seu stop loss e, cara, deixa o mercado movimentar, beleza? Isso você pode fazer para qualquer ativo que você quiser, seja ouro, seja índice, Nasdaq, Dow Jones, mini índice, mini dólar, criptomoeda, Bitcoin, qualquer coisa que tenha gráfico você consegue aplicar Fibonacci, tá bom? Então essa é a estratégia que eu gostaria de mostrar para você. O que você vai fazer agora? Colocar em prática. Você vai abrir a sua conta demo, você vai começar a analisar os ativos, vai colocar ali, traçar as suas linhas de Fibonacci, vai aguardar o momento exato, sem ansiedade,
Se o preço não chegou lá, Rodrigão, não achei oportunidade hoje. Não opera, relaxa. Se você fizer 2, 3 operações assertivas na semana, você já tem um lucro muito bacana, tá? Então, é isso que você vai fazer, colocar em prática. Abriu a conta demo, traçou as suas linhas, espera o preço chegar lá, abre a sua posição. Mesmo que a conta demo não coloca mais que 3% na sua operação, trate a sua demo como se fosse conta real, que aí eu tenho certeza que você dominando essa estratégia, você já está utilizando uma estratégia que os big players utilizam. E cara, arroz com feijão funciona, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não deu o seu like ainda, eu acho que agora eu mereço um pouquinho do seu tempo, é só ir lá, clicar no like, inscreve no canal e manda para o seu amigo que está aprendendo junto com você e você quer evoluir nesse mercado e se tornar um trader profissional, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.